Voltando aos trabalhos, quero convidar o secretário de Administração, Antônio Machado de Souza Neto. Registrar mais uma vez que todos que estão aqui fazendo a ouvida por esta comissão, deixar claro que não significa de nenhum envolvimento ilícito, nem de nenhum ato administrativo ilegal, até porque todos estão sendo ouvidos, todos os secretários de administração, todos os secretários de finanças, secretário de saúde, ação social, os gerentes previdenciários, o diretor da FACAL, todos os três que passaram vão ser ouvidos ainda aqui, e da Câmara Municipal, o contador e os responsáveis pela folha, e o administrador financeiro. Então, todos que passaram nessa CPI está trazendo informações para que possamos concluir o relatório final. Agradecer a presença do secretário Antônio Machado de Souza Neto, em dizer que a comissão neste momento vai fazer sua ouvida e esclarecer, tirar algumas dúvidas. O formato que a maioria faz é fazer uma explanação de imediato, ficar à vontade sobre a questão o assunto é CPI, recolhimento dos obrigações patronais e as obrigações dos valores do servidor recolhido. Como a administração é quem começa tudo, porque é a folha de pagamento, e dessa folha que vai se calcular a questão das contribuições previdenciárias, e a partir daí Secretaria de Finanças executa o pagamento, e é por esta razão que estamos ouvindo. E quero pedir para ficar registrado o período que começou a sua gestão à frente da Secretaria de Administração, o início, e nós sabemos que até a data de hoje, mas pelo menos o início, para ficar registrado na ouvida. Boa tarde a todos. Presidente, de início já me coloco à disposição, né? Qualquer pergunta que a presidência tiver, o relator, os demais membros, qualquer vereador, estou à disposição. Dizer que assumi a Secretaria de Administração no dia 2 de janeiro de 2017 e estou como secretário até o dia de hoje. Enfim, estou à disposição para qualquer pergunta. Inicialmente gostaria de perguntar se ao fazer a folha da prefeitura, esses valores previdenciários era acompanhado por sua pessoa ou ficava a critério do financeiro? A folha, como o senhor disse, é fechada pela Secretaria de Administração, né? Todos os meses nós recebemos as informações das demais secretarias daquilo que deve ser lançado, que é variável, né? A questão de hora extra, um adicional noturno, uma insalubridade. E quando nós fechamos a folha, nós mensalmente temos a ciência do valor bruto, do valor líquido, de quanto tem de contribuição do servidor, de quanto tem de contribuição do patronal. E esse relatório é enviado para a Secretaria de Finanças, para que ela possa tanto fazer a remessa para o banco do valor da folha de pagamento, como das contribuições, servidor e patronal. Então, a questão do recolhimento em si, o envio para o Limoeiro Prev, já foge da sua secretaria, passa a ser da Secretaria de Finanças. Exato. A gente tem um relatório que demonstra os valores, mas o envio é feito pela Secretaria de Finanças. Pode informar se
de janeiro de 2017 até dezembro. A pergunta é porque nós estamos até dezembro de 2017, porque esse ano está em aberto, está em andamento. Nós não poderíamos comparar com, vamos dizer, a própria prestação de conta, que vai fechar ainda em dezembro próximo, né? Então não tinha como a gente fazer esse comparativo. Por isso que, por essa razão, a comissão está se baseando só de setembro de 2011 a dezembro de 2017, porque tem um parâmetro da prestação de contas já fechada e encaminhada para o Tribunal de Contas. Então a minha pergunta é o seguinte: de janeiro a dezembro, sabe informar se houve atraso no pagamento das obrigações, seja patronal, seja do servidor? Esse período de janeiro a dezembro de 2017 é do seu conhecimento? Acompanhou esse? Veja, como eu disse anteriormente, quando vai para a Secretaria de Finanças, já foge um pouco do nosso acompanhamento, né? Obviamente que a gente ali dentro fica sabendo de uma situação ou outra, e o que pode ter acontecido é de um atraso de poucos dias, até onde eu estou sabendo, do patronal, né? Mas sempre sendo quitado no mês seguinte. Tanto é que a informação que a gente tem é que o ano de 2017 e o ano de 2018, esses 5, 6 meses que já se passaram, não há débitos nem do servidor nem do patronal. Em algum momento o secretário chegou a acumular a Secretaria de Finanças? Acumulei a Secretaria de Finanças nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2017. Nesse período, tem lembrança que houve algum atraso de pagamento? Eu acredito que no mês de agosto, no mês de julho para o mês de agosto, teve um atraso, mas aí foi efetuado o pagamento no mês seguinte. Com referência aos outros órgãos, como Fundo de Saúde e o Fundo de Assistência, tem, como a Secretaria de Administração tem uma visão ampla da administração, esses fundos corresponderam à contribuição, recolheram corretamente, sabe informar? Com relação à Secretaria de Saúde, eu não sei informar, porque essa parte era gerida pelo gestor do fundo, à época. E depois, quando eu deixei de ser secretário interino da Secretaria de Finanças, assumiu o Júnior França, que era o gestor do Fundo da Saúde, e passou a ser o secretário de Finanças do município. Então, eu não tinha esse controle, né? Saía da minha função de secretário de Administração, de gerar o relatório mensal, e o pagamento era feito pelo gestor. Foi enviado para esta casa um pedido de parcelamento referente a alguns meses que não tinham sido recolhidos, se não falha a memória, a partir de julho ou agosto, quando pararam de pagar o parcelamento anterior e que ficou sem recolher, com a alegação de que esse parcelamento tinha sido bloqueado pelos órgãos federais. Existe algum documento na Secretaria de Administração informando que o parcelamento teria que ser encerrado, o parcelamento que foi feito pelo gestor Tiago Cavalcante, alegando que não tinham cumprido com algumas normas e que não podiam mais pagar? Existe um documento, que isso já foi citado aqui por vários profissionais de várias áreas, que colocaram como isso foi uma decisão não administrativa, e sim por conta dessa informação. Essa informação tem algum documento legal para que a comissão pudesse analisar e comprovar que a parada do parcelamento anterior foi por conta disso, do pagamento? O que existiu na época foi um comunicado do fundo informando que o parcelamento que
que tinha sido feito, acho que em novembro de 2016, se não me falha a memória, que a parcela girava um pouco mais de 100 mil mês, não tinha sido homologado, né, porque as informações não tinham sido lançadas pela gestão do ex-prefeito Tiago Cavalcante no sistema da Previdência, né, do Ministério. E aqueles valores não estavam sendo considerados para efeito de amortização de débito ou até para pagamento do próprio parcelamento feito pelo ex-prefeito. Então, a recomendação na época foi que fosse sustado esse pagamento, que todas as informações fossem lançadas no sistema do Ministério, que é o que foi feito pelo nosso contador, e que, se também não me falha a memória, ele terminou em meados de novembro de 2017, esse lançamento de 3, 4 ou até 5 anos anteriores, e aí sim foi que o sistema ficou atualizado, o que possibilitou o envio desse projeto para cá mais recente do parcelamento. Mas esse documento, colocando isso em papel, no caso, né, em documento, nós temos condições de ter acesso a ele? Presidente, o que chegou para a gente foi um comunicado do fundo. Eu confesso que não sei como o fundo foi notificado, se foi formalmente por escrito, se foi via e-mail, se foi alguma notificação do próprio sistema do Ministério. Então, mas o que chegou para a gente foi um comunicado do Limoeiro Prev para a Secretaria de Finanças. Na Secretaria da Administração não tem esse documento físico? Não. Então, se nós quisermos, tem que procurar se informar na Limoprev, é isso? Sim, exato. Porque essa notificação extrapola a Secretaria da Administração, né? É um comunicado diretamente para o Limoeiro Prev, porque é via Ministério. Quando aconteceu isso, provocou um parcelamento, que inclusive veio para esta casa, já em 2018 ou 2017, algum aí. A minha pergunta é o seguinte: esse parcelamento, a formação do projeto, houve participação também na elaboração ou até em analisar o projeto na Secretaria de Administração? Não. Apesar de minha formação ser advogado, não passou, né? O que aconteceu foi o débito final, né, gerado pelo contador, e aí ficou uma relação entre Secretaria de Finanças e o Limoeiro Prev. Já também extrapola um pouco a questão da administração. Tem informação de que nesse projeto havia uma dispensa de multa? Nas discussões que a gente acompanhou, acredito eu que em fevereiro, depois do recesso daqui da Câmara, é que havia eu não lembro se dispensa de multa ou de juros, mas havia uma situação de algum dos artigos que havia uma redução, sim. Ao ser perguntado ao gerente previdenciário, hoje, o ex-deputado Assis Pedrosa, ele colocou que nessa dispensa de multa, que o credor nesse caso era o Limoeiro Prev, o credor, ou seja, na pessoa dele como gerente, ou até do Conselho Fiscal, que é quem podia ter legalmente direito de abrir mão de receita, até justificar de onde vinha essa perca, que pela lei de responsabilidade fiscal, quando se abre mão de uma receita, tem que saber onde vai ser compensado ela. E ao ser indagado, ele confirmou que não foi consultado e nem que o Limoeiro Prev, o seu conselho, também teve nenhuma participação nessa discussão e nenhuma aprovação como credor para dispensar essa multa. Poderia confirmar o que ele disse? Não posso, porque, pelo que eu me lembre, foi uma discussão interna e com vários membros da prefeitura. Eu não posso dizer que ele não estava em nenhuma reunião, que ele não foi consultado, né? Uma afirmação dele, mas foi uma discussão. Não iria se mandar um projeto com a complexidade daquela sem ser discutido internamente. Isso não foi feito um projeto feito de um dia para o outro. Houve uma ampla discussão interna até chegar o projeto que foi enviado para cá.
Passa a palavra para o vereador Marcos Sérgio, relator da comissão. Boa tarde, Antônio Neto. O senhor confirma se ao longo de 2017 houveram muitos atrasos no que se refere aos repasses do patronal e do servidor? Eu não sei precisar quantos meses, mas que de fato houve um atraso, como eu disse anteriormente, mas sempre sendo resolvido no mês seguinte. Tanto é que, como eu disse, a situação hoje é que não há débitos, né? O município hoje não é devedor para o Limoeiro Prev de nenhuma contribuição de servidor e de patronal. Eu digo isso porque o senhor também foi secretário de Finanças durante um curto período de tempo. Com relação à questão do parcelamento, o senhor esteve à frente daquele projeto, porque o projeto chegou à Câmara sem valores e posteriormente foi solicitado daqui que valores seriam parcelados e com relação ao número de parcelas de 200 meses. Como é que se chegou àqueles valores? Porque os valores que estavam no projeto, hoje a gente tem outros que, portanto, não batem com aquele inicial, que talvez seja maior, né? Isso não quer dizer que a gente tem um número final que não tem. Justamente essas ouvidas estão ajudando muito nesse sentido, e alguns documentos que vão ser trazidos por pessoas de gestões passadas, tá? Eu acredito que também podem reduzir esse valor, o que seria algo muito positivo, inclusive, para a prefeitura, né? Imagine um valor muito alto hoje, tendo que reparcelar novamente. E como é que chegou aqui? Como é que chegaram àquele valor e por que as 200 parcelas, então? Eu não participei da construção técnica do projeto em si, né? Como também não participei do valor final, né? Obviamente, quando começou a discussão na Câmara, rejeição, marca uma nova sessão, a gente que está ali dentro, a gente procura se aprofundar do teor, né? E o que a gente ficou sabendo é que esse valor chegou depois que houve a suspensão do pagamento do parcelamento do ex-prefeito Tiago Cavalcante. O contador teve que alimentar o sistema do Ministério, se não me falha a memória, o nome se chama CADPREV, né, um sistema específico, e depois de toda essa alimentação que durou alguns meses, foi que ele chegou naquele valor que foi apresentado, né? Da construção técnica de se enviar o primeiro projeto, de que não tinha o valor, de se enviar o segundo com o valor, e das 200 parcelas, eu não participei disso. Agora, obviamente, a gente sabe que o Ministério, quando foi enviado esse parcelamento de até 200 meses, era uma janela que o Ministério possibilitava ao município de se enviar isso, né? E a decisão era de se enviar com as 200 parcelas para que ficasse num valor menor, o que possibilitava o pagamento tranquilamente pela Prefeitura e, consequentemente, a amortização do débito. Outra coisa, foi dito na ocasião do período anterior à votação que parecia que chegaríamos ao apocalipse, que a cidade toda ia parar, que todas as obras iriam parar. E ao longo dessa investigação, né, foi dito aqui por vários técnicos que de fato isso não iria de forma alguma acontecer, né? Até maio o município estaria adimplente e as obras continuariam, né? Limoeiro continuaria andando como vinha fazendo. Naquela ocasião, daquele período pré-votação, esses conhecimentos vocês conseguiam ter, ou o que vocês recebiam de informação era de fato que o município ia parar e que nenhuma obra poderia vir mais, e aquilo que foi feito aqui no dia da votação que a gente lembra bem? Veja, o que chegava para a gente é que, caso o município não fizesse o parcelamento, ele ficaria inadimplente perante o Ministério, né? E correria o risco, em razão dessa inadimplência, de perder as certidões, que aí é o que popularmente se fala, o município ficaria inadimplente,
E, estando ele inadimplente, ele fica impossibilitado de receber verba do governo federal. E, como todos sabemos, nós temos aí alguns projetos que estão sendo bancados pelo governo federal e poderia, à época, atrapalhar esses repasses. Né? Nós temos aí com 2 obras em andamento e que são feitas as medições para que o Ministério libere o dinheiro. E o município inadimplente poderia acontecer de travar. A expressão que o vereador usa de apocalipse, eu lembro bem desse tumulto todo, né? Mas era uma situação emergencial que o município passava na iminência de poder perder um investimento aí na beira dos 40 milhões. Nenhum município que quer e merece perder isso, muito menos Limoeiro. Então, a urgência era de se aprovar para que o município não ficasse inadimplente e pudesse receber essas verbas do governo federal. Certo. A gente só, para concluir, a gente tem informações aqui ao longo desses dias, né? Já sabíamos antes que isso não iria acontecer, né? E, enfim, mas foi aprovado e com parcela de 150 meses, né? Por enquanto. Nenhum mais vereador está querendo fazer nenhuma pergunta, estão satisfeitos com a resposta. Só uma pergunta para completar o que o senhor já começou. Em relação a os valores que alguns meses ficaram em aberto, mas logo em seguida eram atualizados. Dentro, algum valor desses, os valores que atrasaram, ficaram tudo dentro do mesmo ano financeiro, vamos dizer, as parcelas atrasadas em dezembro, em 2017, ficaram todos quitados até 31 de dezembro de 2017, que é o ano financeiro? Eu não sei lhe dizer se dentro do próprio mês de dezembro, considerando especificamente a folha do mês de dezembro. E quando eu falo isso, por questão do ano financeiro, né? Sim, fechar sim, 31 de sim, dezembro fecha o ano 2017. Aí a minha pergunta é, todas as parcelas que seriam de recolhimento dos impostos, tanto patronal como servidor, eles tiveram incluído até 31 de dezembro, ou até mesmo, porque quando foi registrado na prestação de conta em resta a pagar, que no mês seguinte, o que for de dezembro pode ser recolhido até o dia 10, mas teria que estar registrado contabilmente como um resta a pagar. Sabe se essa situação ocorreu dessa forma ou ficou em aberto? Não sei lhe dizer, porque já extrapola e já passa para a Secretaria de Finanças. O período financeiro desse pagamento, se foi empenhado como resta a pagar, se foi agendado para o dia 5, 6 do mês de janeiro, aí eu já não sei, porque fica a cargo da Secretaria de Finanças. Colocou uma questão interessante para a comissão, porque tudo começou lá e vai terminar também mais ou menos no mesmo sentido. Em relação ao projeto que aprovou, depois de aprovar, foi considerada 2/3, depois matéria absoluta. Nessa questão, tem alguma coisa a falar nessa análise? Não, eu falei que o primeiro projeto foi enviado, conforme até o vereador Marcos Sérgio falou, sem os valores. E aí, posteriormente, foi feita uma emenda, se não me falha a memória, informando, alterando algum artigo, que eu não lembro qual, informando o valor do débito com a planilha em anexo. Eu falei dessa questão, de como foi o trâmite da votação. Eu me lembro que houve sim uma sessão e posteriormente outra, mas ao fato específico, como foi essa logística, eu não me lembro. Eu me referi à emenda que foi feita do primeiro envio para o segundo, com emenda informando o valor do débito. Satisfeito. Se quiser fazer alguma consideração final? Eu só queria agradecer e me colocar à disposição para o que puder ajudar. Podem contar comigo e me convidar sempre. Obrigado. Em nome da comissão, agradeço a presença e peço uns 5 minutos para fechar e depois ter a oportunidade de conferir
o que foi dito. E se tiver tudo ok, vamos assinar. E, no caso, gostaria de perguntar também se disponibiliza a imprensa fazer alguma entrevista com você, que se você autorizar. Muito bem, meus amigos, nesse momento é encerrado mais uma audição. Companheiro Gonçalves Filho. Ok, nós vamos conversar com o Neto Siqueira, secretário de Administração de Limoeiro, nesse período do governo Joãozinho, que está aqui com a gente exatamente nesse momento cumprimentando a comissão. E Neto vai conversar com a gente aqui na TV Web ao vivo. Boa tarde, secretário. O que é que achou aqui da sua explanação na sua vida? Não, tranquila. A gente não tem o que se preocupar, né? Conforme eu disse aqui, a gestão do prefeito Joãozinho 2017 e esses 6 primeiros meses de 2018 não deve nada ao Limoeiro Prev, né? Todas as informações são prestadas mensalmente, o pagamento é feito regularmente, a gente não tem débito com o Limoeiro Prev, então a gente não tem com o que se preocupar. O Neto, aquele parcelamento, quando comentava-se de que se não fosse parcelado, o município ia parar. Me parece que aqui se reverteu a situação, não era bem assim, não é? Veja, Gonçalves, na realidade a informação que a gente tinha é que não acontecendo o parcelamento, o município ficaria inadimplente com o Ministério, né? E qualquer inadimplência gera aí uma repercussão negativa para o município, uma possibilidade de perder uma certidão, o município ficar inadimplente, né? Conforme eu disse, e aí poderia causar sim a perca de algum projeto, de algum novo convênio que o município poderia firmar com o governo federal, e o município feito Limoeiro não pode perder uma verba que possa vir do governo federal. Houve durante o ano de 2017 algum atraso nesse parcelamento, aliás, nesse pagamento? Veja, os atrasos que porventura aconteceram foram quitados no mês seguinte, que chega a situação que a gente está hoje, né, mês de maio e junho de 2018, e a gente não tem débitos com o Limoeiro Prev, nem da parte patronal, nem da parte do servidor. Vocês fecharam dezembro de 2017 com esses pagamentos em dia, a não ser o parcelamento que precisava ser feito, que foi aprovado aqui já este ano. Exato, o parcelamento foi enviado um projeto aqui para a Câmara em meados de fevereiro de 2018, né, de um débito à época estimado em 6 milhões, se eu não me falha a memória, e o parcelamento foi feito, está sendo pago regularmente, e aí a gente fica adimplente com o governo federal. Ok, obrigado, Neto. Conversamos com o atual secretário de Administração de Limoeiro, Neto Siqueira, por ser gestor, né, de uma das secretarias importantes do município. Ele também foi convidado a fazer parte dos depoimentos da Limoprev, que vamos agora ao segundo depoimento dessa tarde, depois dos 3 que aconteceram pela manhã. A gente volta no instante. Muito bem, meus amigos, minhas amigas do Face que estão nos acompanhando nesta tarde, nós continuaremos ao vivo durante esse intervalo. Vocês ficam vendo imagens do plenário da Câmara Municipal de Limoeiro e dentro de alguns instantes daremos início a mais uma ouvida aqui na CPI do Limoprev.
Uma ótima tarde a todos. Nós estamos ao vivo, diretamente da Câmara Municipal de Limoeiro, fazendo a cobertura de mais uma ouvida aqui, mais um dia de ouvidas aqui na CPI do Limoprev. Como vocês podem observar, a Câmara, o plenário da Câmara está basicamente vazio. Algumas pessoas, poucas pessoas fora do eixo de trabalho, ou seja, pessoas que estejam evidentemente assistindo, acompanhando os depoimentos, não se encontram. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 6 pessoas fora do eixo. Dentro de alguns instantes, só estamos esperando o protocolo ser seguido, que tem que comprovar, fazer uma averiguação do que foi dito, com o que foi escrito, assinado, protocolado, e dentro de instantes vai seguir o depoimento do último convocado do dia, que é o Júnior. Dentro de instantes, traremos mais informações para vocês. Olha pessoal, só atualizando a informação que eu acabei de dar pela metade, a próxima pessoa a ser ouvida é Edson França, secretário de Finanças do município de Limoeiro. Dentro de instantes, aqui ao vivo, pela E-Notícia Web TV. Curta a nossa página, deixe o seu like, compartilhe os nossos produtos, as nossas transmissões, que a gente agradece. É uma forma de você nos dar aquele apoio, dar aquela valorizada, tá bom? A gente agradece desde já. Antes de começar mais uma sessão aqui da Câmara, mais uma ouvida, nós temos que agradecer as pessoas que estão com a gente. O Rafael Almeida, que acabou de entrar, uma boa tarde para você, Rafael. Nátia Amorim, aquele forte abraço. Emanuel, embaixador MM, que entrou também, aquele forte abraço para você. A Maria Denise, muito obrigado pela sintonia, pela audiência e por você estar nos assistindo agora, tá bom? Gustavo Borba, aquele abraço. Márcio David também. Regiluzzi Soares, Regiluzzi, aquele abraço. De Maiode, aquele forte abraço também, obrigado pela sintonia, obrigado pela participação, tá bom? Meu amigo Tuca, Arthur Cavalcante, aquele forte abraço. O Wellington Andrade, muito obrigado a vocês, continue com a gente, daqui a pouquinho, dentro de mais alguns instantes, mais uma ouvida aqui na CPI do Limoprev, diretamente da Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro.
como vocês já sabem, hoje foi o dia do deputado federal Ricardo Teobaldo prestar o seu depoimento, prestar esclarecimentos aqui na CPI do Limoprev. E se você não assistiu, esse vídeo estará disponível no nosso canal no YouTube hoje ainda. Assim que terminarmos essa transmissão, já iremos correr para colocar esse vídeo também disponível para vocês assistirem. Não só o de Ricardo Teobaldo, mas também todos os outros que passaram por aqui hoje e que já passaram também durante essa semana e na semana passada, já estão disponíveis no canal no YouTube enoticiawebtv.com. Tá certo? Você pode entrar, se inscrever no canal, dar aquela like bem joinha que a gente precisa também, que você dê aquela curtida bem bacana para nos dar aquela moral, e desde já nós agradecemos, tá certo? Esse que vos fala é Júnior Silva e eu sigo com você nessa tarde até a última ouvida de hoje, que daqui a pouquinho vai começar.
secretário de Finanças do município de Limoeiro, José Edson de França Nascimento Júnior. Dizer a todos que estão presentes, aos que estão nos ouvindo, que o convite a cada uma das pessoas que estão aqui, prestando esclarecimento, tirando dúvidas, não significa de nenhum comprometimento com algo ilícito na administração ou alguma irregularidade. Estamos recebendo o secretário de Finanças do município de Limoeiro, onde vamos querer tirar algumas dúvidas, e dentro do conhecimento e dentro das informações, inicialmente o modelo é fazer alguma explanação, e depois dessa explanação começamos a fazer algumas perguntas em algumas dúvidas, se por acaso persistirem. À vontade, e agradecer a sua presença. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa em nome do presidente, doutor José Higino, os demais pares dessa casa, dizer que é um prazer estar aqui para sanar qualquer dúvida. Espero ser claro e objetivo nas perguntas, e se precisar voltar mais uma vez, eu estou à disposição, e vamos aos trabalhos. Tá bom. Pretende iniciar, fazer, sim, antes de tudo ficar registrado o início do seu trabalho à frente da Secretaria de Finanças na administração do prefeito João Luiz. Eu assumi a Secretaria de Finanças a partir de 1º de setembro, 1º de setembro de 2017. Anteriormente, eu estava à frente do Fundo Municipal de Saúde. Nós sabemos que tudo começa com a folha de pagamento, na questão do Limoprev. Na verdade, todo o direcionamento da investigação é a questão dos recolhimentos patronais e do recolhimento dos servidores. Essas obrigações é o foco principal da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que no caso a CPI Limoeiro Prévio. Nesse caso, como é o da Secretaria de Finanças, vamos abranger mais algumas perguntas, porque também fez parte do Fundo do Fundo de Saúde. Saúde, isso. E nós ainda vamos ouvir os secretários de saúde do período, que no caso de 2017 tivemos 2 secretários, se não me engano. Dr. Roberto Hamilton e Dr. Vitor Flávio. Que fecha o período. Isso. Não vamos ampliar para 2018, por conta de que o ano 2018 está em aberto, e até dezembro o gestor pode recolher, movimentar, está tudo dentro do ano exercício financeiro. Isso. 2018. Por isso que nós limitamos até 2017, dezembro, por conta do exercício financeiro, e temos como parâmetro a prestação de conta. Nesse período que esteve à frente, em 2017, alguns documentos contábeis já chegaram em nossas mãos, da comissão, todos os que fazem a CPI. Só que, analisando alguns documentos, achamos melhor para a CPI investigar a questão das informações baterem com o gestor, com o papel. E nessa questão observamos que o Fundo de Saúde deixou alguns meses em abertos. Isso. E esses meses abertos, gostaríamos de saber se foi quitado
no período até 31 de dezembro de 2017, ou eles fez parte do parcelamento de 2018? A dúvida é essa. A parte patronal, ela de fato foi parcelada, certo? A parte de servidor, que é aquele que é deduzido dos proventos do salário dos servidores do município, elas foram quitadas. Algumas, não todas as competências dentro do ano de 2017, do exercício. Algumas passaram para o mês de janeiro por alguma divergência de informação, às vezes, que tinha. Como o fluxo de dezembro ele é um pouco árduo para a administração pública, porque você praticamente paga 3 folhas em 30 dias. Você paga a folha de novembro, você paga a folha de dezembro, ainda tem um 13º entre uma e outra, que é no máximo até o dia 20 de dezembro. Então, houveram, de fato, algumas divergências nos recolhimentos, mas que foram sanadas. Por essa questão de ser 3 folhas, praticamente num período curto, espaço curto, houve alguma consequência no recolhimento desses meses, no recolhimento patronal e ligado ao recolhimento do servidor? Houve atraso nisso por consequência disso? Para responder essa pergunta, presidente, a gente tem que separar primeiro o fundo previdenciário do fundo financeiro. O fundo previdenciário, que a gente intitula de Limoprev 1, a gente recolhe antecipadamente. Por quê? Porque eles precisam hoje, desde outubro do ano passado, eles precisam, além das contribuições correntes do MEI dos servidores e a parte patronal, que é a alíquota maior, a gente tem que fazer um aporte financeiro para que eles consigam pagar a folha dos aposentados e pensionistas que são posterior a 2012, a criação do fundo. Então, sempre o Limoprev 1, que é o fundo financeiro, é o que paga os aposentados, é o que paga as despesas correntes do Fundo Municipal de Previdência. Há de se haver hoje uma antecipação, porque a gente tem um prazo limite até o dia 10, é o prazo que se usa até o 10 do mês subsequente, e a gente geralmente antecipa para que eles paguem a folha dele dentro do mês. Já o Limoprev 2, pelo volume financeiro que representa o mês de dezembro, para qualquer administração pública e pelo fato de a queda do FPM, não em valores reais, mas sim em valores percentuais, em termos da arrecadação do município e a despesa corrente, de fato houve essa complicação de alguns recolhimentos, mas que foram sanadas na primeira e na segunda semana de janeiro, quando a gente recebeu aproximadamente a primeira parcela, eu acho, de FPM, no dia 10 de janeiro, a gente sanou uma parte. Sanou toda a parte de servidor, porque a parte patronal ela entrou no parcelamento. Isso a gente está tratando do Fundo de Saúde. Agora vamos entrar na questão prefeitura. Na prefeitura, a folha de pagamento da prefeitura, houve atraso também no recolhimento da parte patronal e da parte do servidor, porque os documentos dizem que até junho estava tudo dentro do recolhimento dos prazos legais. De junho em diante foi que houve um atraso. Exato. Aí eu gostaria de saber se a prefeitura também está enquadrada, porque os números da contabilidade mostram isso. Agora não sei se está errado o que recebemos. Não. Os números de fato refletem a realidade. Até 31 de dezembro, que eu acho que foi a documentação que foi solicitada. É mais ou menos a mesma situação. O Limoprev 1, sempre rigorosamente em dia, porque eles necessitam dessas contribuições em dia. Mas um aporte que a prefeitura faz, esse aporte hoje está gerando em torno de R$250 mil por mês. Que a prefeitura, além das contribuições para os funcionários anterior a 2012, eles recolhem, dá em torno de 230 o recolhimento patronal e servidor. Além disso, a prefeitura desembolsa em torno de 250 a 280 mil para que passe para lá título de aporte para que eles completem a folha de pagamento. O atraso que houve nesse período foi do Limoprev 2, que é o fundo previdenciário. É aquele fundo que todo o recolhimento lá fica investido para se capitalizar para as futuras aposentadorias. São os servidores que passaram no concurso a partir de 2012. Acho que, na sua grande maioria, professores. Gostaria de
fazer mais uma pergunta em relação ao recolhimento da Prefeitura. Uma explicação técnica para a comissão entender, porque quando mandaram o projeto de parcelamento já esse ano, mas eu estou tratando desse parcelamento que alguém pode dizer, isso não está fiscalizando 2017, é porque está incluindo, né, os meses de atraso nesse parcelamento de 2018, mas ele referencia a alguns pagamentos de 2017, por isso que eu estou tratando. Aí colocou uma mensalidade, até foi discutida aqui, em torno de 50 mil reais na divisão. E a gente colocava uma dúvida, ora, se eu faço um aporte de 250 mil e faço um parcelamento de pagar um débito de 50, contabilmente não era mais correto fazer 250, porque não precisaria fazer esse aporte por conta de que já estava pagando o débito, estava em atrasado, e ao mesmo tempo estava quitando o aporte. Contabilmente não é dois trabalhos não, quer dizer, fazer os 50 e depois tirar um aporte para depois ser compensado na frente. Sim, porque a gente tem, para entender isso, a gente tem que entender que quando o fundo foi criado, ele foi criado com segregação de massa. Então, os funcionários mais antigos ficam num fundo, que a gente titula de Limoprev 1, e os posterior ao concurso de 2012 ficam no fundo 2, que é o Limoprev 2. Quando a gente vai fazer um título de parcelamento desse, a gente vê todo o débito do Limoprev. Quando eu junto todo o débito, eu junto tanto do fundo financeiro, Limoprev 1, como do fundo previdenciário, Limoprev 2, e dentro do parcelamento, quando eu for fazer a contribuição da parcela do mês, existe uma separação. O que pertence ao Limoprev 1 vai para lá, o que pertence ao 2 vai para lá. Então, o parcelamento ele funciona dessa forma. Mas mesmo a gente fazendo o parcelamento, e hoje está sendo, a gente já está pagando alguns meses, o que acontece? A gente está fazendo o título de aporte, a gente está pagando a parcela atual e antecipando algumas. Está sendo feito dessa forma, foi um acordo que a gente fez com Fernanda, a gestora do Fundo Municipal de Previdência. Para não passar título de aporte, a gente vai amortizando a dívida. Seria o mais correto e mais justo para o município, para que a gente não faça título de aporte e o débito continue. Por ser um débito de um parcelamento em 150 meses, então ele vai passar... Porque essa colocação foi o que nós fizemos aqui na casa. Por que não? Estão fazendo. Agora eu não entendi, porque na hora do parcelamento já não botou um valor mais considerado para não ter que fazer esse jogo contábil, né? De mandar e já bater na... E sim no aporte já bateria, já na divisão da parcela, isso já era batido diretamente. É isso que eu não entendi na época, por isso que eu estou perguntando. Quando a parcela ela chega, ficou em torno de 50 mil, mas para a gente vem não só uma espécie de guia de recolhimento, ela vem em guias separadas. Isso aqui vai para o fundo financeiro, para o Limoprev 1, isso aqui vai para o fundo previdenciário, Limoprev 2, e ainda faz uma separação. O que foi parte foi servidor e a parte que é patronal, porque dentro do débito parcelado, acho de exercícios 2016 e alguns anos anteriores, entrou uma parte de servidor também parcelado, além de uma parte de a gente chama folha de aportados, que eram servidores, que eram para estar na folha da prefeitura, quando a criação do fundo, e o Limoprev pagou esse pessoal aproximadamente por um ano. E hoje essas pessoas fazem da folha da prefeitura. No fechamento dos documentos que recebemos, demonstrou que tinha cerca de em torno de 300 e poucos mil referente a os servidores que não foram recolhidos referente a 2017. Se bater até 31 de dezembro, pelo ano financeiro, né? Você contribuiu depois. Eu sei que até o dia 10 se recolheu esses valores, estava dentro do prazo, até porque a lei diz que até o dia 10... Eu não posso afirmar a totalidade, doutor, que foi recolhido todos até o dia 10. Eu não confesso que eu não me recordo 100%. Mas hoje eu posso lhe afirmar que todos estão recolhidos. Todos estão recolhidos. Toda a parte servidor e a parte patronal foi parcelável. Pelos números que chegaram aos nossos irmãos, são 319 mil reais. E da parte patronal, 1.636.000. Não quer dizer que esses monstros é o que nós recebemos. Exato. É tanto que algumas dúvidas referente a alguns valores, estamos refazendo alguns ofícios, certo, pedindo informação para que possamos
comparar com o que já temos, para evitar que nós cometemos qualquer falha ou erro. Não, com certeza. Em referente a números, né? Então, os números que chegamos aqui foi esse: 319 mil servidor e 1.636.000 do Fundo de Saúde. Apesar de que... Mas esse valor, acho que de 1 milhão é o valor consolidado, geral, né? Isso não é só de 2017. Da saúde, 1 milhão em 2017 de contribuição. Do valor 17 não, é menor em referente a 17. É o valor... Aí é o consolidado de todos os anos, é o débito geral, não é isso? Do valor do 2017 dá em cerca de contribuição 532 mil patronal, 488 mil servidores de 2017. Mas assim, a diferença que recebeu a menos do servidor referente a 2017 foi 82.976 e referente à contribuição patronal que deixou de receber foi 532 mil referente a 2017. Aí esses valores de 532 deve ter entrado no parcelamento seguinte, que foi em 2018. A diferença de servidor patronal é bem maior porque a gente dava prioridade no recolhimento dos servidores. A gente retia e já passava automaticamente, até porque esse valor tem que estar depositado, no caso do Limoprev 2, do Fundo Previdenciário, para capitalização para futuras aposentadorias. Uma pergunta feita por um vereador que está acompanhando os trabalhos, ele se perguntou o seguinte: com relação ao Fundo Municipal de Saúde, quando o secretário assumiu a contabilidade da Secretaria de Saúde, como você pegou as contas da Secretaria de Saúde? Os recolhimentos de patronal e de servidor, estava tudo pago, tinha dinheiro em caixa? Se você lembra as datas, quando chegaram nos últimos recursos da Secretaria de Saúde em 2016. Apesar que em 2016 ainda não era a gestão começou. 2016 era mas eu acho que ele quis tratar se deixou algum saldo. Sim. Se a questão dos recolhimentos previdenciários da Limoprev estava tudo em dia. Não, referente à gestão anterior. A gente herdou um passivo de restos a pagar de Limoprev, de 2016 para 2017. De fato, tinha saldos em contas. Tem ideia de números? Não, de números eu não lembro exatamente. Mas o senhor pode solicitar a posterior, a gente envia sem problema. De fato, tinha um passivo de Limoprev a pagar. E de fato também existia um saldo em conta. Eu acho que o montante total da época, eu trouxe até um relatório aqui, eu acho que o que ficou na época de saldo foi em torno de 1.589.187,15. Mas aí eu digo, por que tem esse dinheiro todo e nunca se pagou o Limoprev? Porque nem tudo disso aqui é dinheiro para eu custear despesas correntes. Eu tenho aqui investimentos de PSF, investimentos de Academia da Cidade, eu tenho investimentos de UBS Santa Terezinha, Juá, CAPS. Então, boa parte desse valor naquela aqui ocasião se tratava de várias contas isso, cada um tem uma conta. Sim, acho que é em torno de 40 contas. Que hoje já não é mais, né? Não, hoje, na verdade, essas contas ainda existem, porque a de convênio de obras e construção, algumas têm saldo e ficou lá em conta específica, mas hoje a saúde, a gente tem, a partir de 2018 agora, com a portaria do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, você trabalha com duas contas, uma conta para custeio e uma conta para investimento. Então, hoje, todos os repassos da saúde, para custeio da máquina, folha de pagamento, medicação, despesa com pessoal, prestador de serviço e outros, chega numa conta específica. E toda a conta que é de investimento para ampliação, reforma, aquisição de algum bem, vem para uma conta de investimento. Com referência à prefeitura, tratou só do Fundo de Saúde. Certo. Vamos passar agora para não misturar já. Tá certo. Vamos passar agora para a Prefeitura Municipal de Limoeiro. Nos documentos que entregaram em mãos, o levantamento que a diferença patronal em 2017 ela se deu em 363 mil reais. É aproximadamente isso. E agora, na diferença do servidor, que geralmente se pagava mais, 2016 já foi diferente, 2017, na diferença do servidor tem 645 mil reais. Aí se esse número não bater,
O que eu peço é que encaminhe para a CPI documentos contábeis que mostrem que está errado esse número. Até para que a gente, no relatório, não cometa erros de valores, entendeu? Então, se pudesse anotar, só para ter ideia do que está em nossas mãos. Eu vou tratar de 2017, só que é o que lhe interessa. Certo. O demais não cabe a você a responder, até porque não participou e é de outra gestão. 2017, a diferença patronal tem 363.570,81 centavos. Com a diferença do servidor, do recolhimento, 645.448,38. Nós, da comissão, não estamos dizendo que esses números são corretos, é o que nós recebemos. Por isso que estamos fazendo a ouvida, e a partir dessa fase da ouvida, maior. Vamos recolher mais documentos só para bater justamente nos números que não estão batendo nas informações. Porque geralmente a alíquota de patronal é sempre maior. Do fundo previdenciário, que é o fundo que fica os valores investidos, a contribuição do servidor é 11, independente dos fundos, e o patronal é 15. Então a prefeitura desembolsa. Como foi que chegou o patronal em 15? É uma lei, na lei de criação, na verdade. Não lei de criação, não a lei complementar. A lei complementar 098 de 2016. É porque a lei que nós temos, ela diz que ao início foi 12%. Em 2016, quando foi criada essa lei que está em sua mão, ela aumentou 2%, só você vê aí 2016. Ela passaria para 14%. Se em 2017 ela passaria para 17%, porque pelo que a tabela aí, mais 3%. É isso, confere? Tem essa lei, irmão, foi que... Tenho sim. Pode olhar, 2016 mais 2% na tabela. Acho que é no parágrafo 1º do artigo 2º. No caso, a alíquota que a gente tem que estar praticando em 2017, no caso também a partir do mês de junho, porque ele é de junho de um mês a julho do próximo, seria o valor de 11 mais 3%. Mas por que 11? É porque é 10,77, na verdade. Mas no início, no outro parágrafo, dá uma olhadinha. Não, você virou a folha, você virou o parágrafo. Certo. Fica instituído o plano de amortização. Parágrafo 1º. O valor do passivo altarial do plano previdenciário que trata o relatório técnico de avaliação altarial será amortizado no prazo de 35 anos de uma contribuição adicional do Poder Executivo, Legislativo e autarquias, incidente sobre a totalidade de remuneração dos servidores vinculados ao RPPS, com 2%, encerrando isso em 10,77%, conforme demonstrativo planilhas abaixo. Aqui, na verdade, ele diz... É possível passar, só para dar uma olhada, por favor. Sim. No artigo 1º, diz, continuará a ser 12% dos servidores ativos, no artigo 1º. Aí, quando chega mais um pouco abaixo do mesmo artigo, que diz o seguinte: igualmente a contribuição do servidor municipal de 11%. Agora, o que eu entendi que seria 12%. É porque o senhor está fazendo o cálculo acumulativo, acredito. O senhor está levando como base o valor de 12%. Não, mas e colocando mais 2% em 2016. Certo. Aqui o artigo 1º diz: a alíquota de contribuição do município, Câmara e autarquia de ensino superior do plano previdenciário continuará a ser 12%. É isso que eu não entendi. Certo? Mas aí, no parágrafo 1º, ele não está dizendo que a título de cálculo autorial será crescido conforme planilha abaixo anexa. Então, no ano de 2017, tendo como base de cálculo 12%,
se acrescenta 3, que é 15, que é a alíquota praticada hoje, no fundo previdenciário. Mas 2% com 10,77 é 12? Não, mas a alíquota, a base não é a partir de 12%? Isso foi uma lei criada na época. Você está entendendo a minha dúvida? Estou entendendo. Foi criado de 12. Aí disse que em 2016 ele tinha mais 2%. Em 2017, mais 3%. É isso que É porque 10,77 é o valor máximo de correção que pode chegar no ano de 2045. É porque o cálculo atuarial ele faz uma projeção da capacidade de vida que a pessoa vai ter, da capacidade financeira do município. Então, o plano atuarial ele pensa lá na frente. Então, ele fez um cálculo na época que diz que em 2045, além dos 12%, que é a base, tem que ser acrescido 10,77 em 45. Em 45, para que supra na posteridade de 2045 a capacidade de pagamento do Limoprev 2. Porque eu acredito que em 2045 o Limoprev 1 não vai existir mais, que eu acho que todo mundo já tem. A alíquota que hoje está sendo praticada pela prefeitura? No fundo previdenciário, a gente pratica a alíquota de 11% para o servidor e de 15% para o patronal. E no fundo financeiro, é praticado 11% para o servidor e 12% para o patronal. Porque o fundo financeiro tem essa diferença que são servidores antigos. Então, você onera muito eles para a contribuição. A resposta dos valores do Fundo de Saúde, satisfeito o vereador fez. Referente em relação ao Fundo de Saúde, quanto deixou, ele esclareceu aí já. Eu queria saber, doutor, apenas se o resto está pagado, aí pagado. Tem o saldo que ficou no resto a pagar? Sim, a gente tem restos a pagar. Não, a gente é um valor alto de restos a pagar, mas que foram trazidos de anos anteriores, passados de um ano para outro, tá certo? Mas ficou um saldo de restos a pagar que eu não lembro de cabeça agora, porque é um valor razoável, que a gente pode a posterior disponibilizar. Me permita, com relação a isso, fica um saldo de 1,5 milhão. Mas é possível, é provável que parte desse dinheiro não possa ser aplicado em determinadas contas. Sim. Não é isso? Sim. Por isso que fica contas a pagar, mas fica um saldo de 1,5 milhão. Isso. Porque, como o senhor falou no início, existe verba que é para a unidade básica de saúde, existe verba que é para remédio, existe verba que... E aí, por exemplo, teria ficado, não sei, estou dizendo aleatoriamente, teria ficado, por exemplo, posto de gasolina, mesmo com 1,5 milhão de saldo, porque determinado dinheiro não poderia... Exato. A gente herdou um passivo de posto de gasolina, acho que de R$250 mil, que esse valor foi parcelado em 5 vezes. Pronto, fica R$250 mil. Esse valor de R$250 mil teria ficado porque, na época, não quiseram pagar, ou porque esse valor de 1,5 milhão não podia ser deslocado para esse pagamento. Eu acho que é mais ou menos isso que o vereador vai falar. Na época desse parcelamento específico com o fornecedor de combustível, eu acho que no intuito de se apurar de fato se houve o consumo, se a nota estava atestada, se estava tudo dentro conforme a lei, se estava dentro do que determinou o processo de licitação na época, houve-se a suspensão desse pagamento para quando se apurar, se pagasse. Eu acho que a gente pagou ele até mais ou menos em meados do mês de maio, sempre dia 10 de cada mês. Mas só para lhe dar um exemplo, na época, por exemplo, a gente encerrou a conta da farmácia básica, por exemplo, com R$ 25.650. Mas aqui, na época, é um recurso específico. Então, eu não podia pegar esse valor da farmácia básica e custear despesas com o fundo previdenciário. Pronto, é isso que... Então, alguns valores é bem específico. Em termos de construção, a gente ficou com a UBS do Juá com mais de 30 mil, e entre outros valores. O valor que a gente ficou maior na época, nessas contas, e a gente pode disponibilizar caso as excelências necessitem, a gente ficou com um saldo no programa do PEMAC, que é o programa que ajuda na qualidade do atendimento dos agentes de saúde. Na época ficou um valor razoável, que hoje vem tudo numa conta só e a gente pode custear como tudo. Mas ficou, de fato, um saldo. Ficou
alguns restos a pagar que a gente liquidou. Na verdade, o fluxo de pagamento do Fundo Municipal de Saúde vai se observar, mais no mês de fevereiro, porque quando a gente assumiu lá, a gente foi tomar conta de tudo que estava acontecendo, de como era feito a sistemática, a questão de elaboração de senha de banco não é muito fácil. Não é muito fácil. A gente teve alguma dificuldade, a gente passou, eu acho que uns 2 meses no Banco do Brasil trabalhando só com cheque, porque a gente não conseguia. A gente não conseguia de forma nenhuma fazer a assinatura eletrônica. Depois de um bom tempo foi que a gente conseguiu. Mas, de fato, ficou esse saldo, mas alguns saldos a gente não podia custear, acho que a grande maioria não podia custear a despesa com o fundo previdenciário. Uma dúvida que foi criada, depois de ouvir algumas pessoas que aqui passaram, é a questão do recolhimento das obrigações sociais, principalmente patronal e servidor. Que o secretário de Saúde da gestão anterior colocou que esses valores ele passava, estava tudo pago. E na documentação contábil não foi repassado. Ele colocou que o Fundo de Saúde não devia nada. E de repente lá foi contactado que devia. No segundo argumento diz que tudo é passado da Secretaria para a Secretaria de Finanças, e a Secretaria de Finanças é quem faz todo o recolhimento, tanto do Fundo de Saúde, como do Fundo de Ação Social, é recolhido através da Secretaria de Finanças. Para tirar uma dúvida, o procedimento financeiro contábil é esse, ou vamos dizer, o Fundo de Saúde recolhe direto para o Limoprev, ou manda para o financeiro da saúde, da prefeitura, para o financeiro recolher a Limoprev. Como esse trampo poderia... Não, na verdade, o recolhimento é feito de acordo com cada órgão, e principalmente os que têm independência financeira. A FACAL, por exemplo, ela faz a contribuição para o Limoprev direto de suas contas, com seus valores para os respectivos fundos. A Câmara, do mesmo jeito. A Câmara, os funcionários efetivos daqui, eles contribuem para o Fundo de Previdência. Mas a Câmara não precisa passar para a Prefeitura para que ela posterior envie para o Limoprev. Eles passam direto para lá. A mesma coisa a saúde. Lá a gente nunca teve essa prática de passar para a Prefeitura para posterior eles passarem. A gente passava direto, é transferência bancária eletrônica. Lá na época a gente trabalhava com 99% das contas da Caixa Econômica. A conta dos fundos, tanto previdenciário como financeiro, é da Caixa. Então era transferência bem simples. A gente não passava para a Prefeitura para posterior passar para o fundo. Hoje isso acontece só em uma única transação contábil, que é o consignado dos servidores com a Caixa Econômica. Todos acho que com exceção da Câmara e da FACAL, todos os outros órgãos, inclusive o Fundo de Previdência, Prefeitura, Saúde e Assistência, eles recolhem para uma conta específica da Prefeitura e automaticamente essa conta, a Caixa faz o débito. Mas não cada órgão, independentemente, eles mandam direto para o Limoprev. Quanto ao parcelamento que houve esse ano, só para confirmar, foi referente a algumas datas referidas desse recolhimento, foi referente a 2017. Confirma isso? Sim. A parte patronal 2017. A gente não fez nenhum parcelamento de servidor, não. Só patronal. Houve participação da elaboração daquele projeto da Secretaria de Finanças? Sim, a parte técnica, sim. O primeiro projeto, ele veio, acho, sem nenhuma planilha, nenhuma informação contábil em si. Na segunda parte, de fato, houve uma participação mais ativa. Acho que pela pressa que se tinha de mandar o projeto para aqui, se pecou um pouco nisso. Mas, sim, a gente tem total conhecimento. A questão de pedir a isenção da multa, para poder dizer que foi baseada em que legislação? Porque a questão da lei de responsabilidade fiscal
ela fala que não pode abrir mão, como você sabe, de imposto, a não ser que ele diga de onde vem aquele valor para cobrir essa receita. Baseado em que foi pedido a dispensa da multa? Na verdade, o senhor quis dizer que não pode haver renúncia de receita. Mas a lei de criação do Limoprev, ela não aplica multa. Ela aplica uma correção monetária. Se eu não me engano, é pela Selic. Mas a própria legislação de previdenciária diz que não pode dispensar a multa, os juros e a correção. Aí a própria lei federal diz isso. E aí pediram a dispensa de multa. Eu queria saber se tinha algum embasamento para que a gente pudesse analisar. Não. Por quê? A dispensa da multa eu acho que principalmente pelo montante do débito. Principalmente pelo montante do débito. A situação financeira hoje dos municípios, com congelamento de repasse para a saúde, repasse para a educação, quando há um aumento de salário, mas o aumento de receita hoje não corresponde ao aumento de salário mínimo, por exemplo. O desafio maior da gente é tentar enxugar o máximo possível a máquina e estar evitando pagar juros e multa para não onerar mais ainda os cofres do município. Nessa dispensa houve a participação, porque na realidade o credor é o Limoeiro-Prev. Isso. O prefeitura, em uma parte é devedor e outra parte ele apenas repassa o desconto do contra-cheque servidor. Aí a pergunta é o seguinte: houve alguma participação, algum documento de autorização do Limoeiro-Prev para que pudesse dispensar essa multa, ou foi uma decisão unilateral só da administração pública? Não, houve participação, sim. Foi uma decisão em conjunto na época. Tem algum documento que foi consultado o Limoeiro-Prev nesse sentido, que pudesse fornecer para nós, quem está em aberto isso? Não, na época não teve nenhuma formalização de reunião, não, doutor. Quero agradecer a participação, fazer um pedido em relação às documentações que tiverem, principalmente sobre a questão dos recolhimentos da parte do servidor, tanto da saúde, que fez parte, né, da Fundação de Saúde, como também da Prefeitura. Agora, o interessante é que esse documento ela se dirige até dezembro de 2017, porque a gente está fechando aí por conta da prestação de conta, para bater com a prestação de conta, que algumas pessoas tentaram colocar que a prestação de conta era até março. Mas não é, a prestação de conta ela pode ser entregue até março. É o prazo máximo de mas entrega. O exercício é do ano anterior. Até dezembro de 2017. Confirma isso? Sim. Então é por isso que nós não podemos pegar pagamento de 2018. Primeiro ponto, porque a gente está acompanhando a prestação de conta, então foi até 2017. E o segundo ponto, que 2018 não terminou o exercício e tudo pode ainda ser atualizado, pago. Se acharem necessário, a gente pode ofertar a título de esclarecimento. As competências de 2017 que foram pagas em 2018, talvez não vai influenciar, como o senhor falou, vai usar como base esclarecedora para vocês a prestação de contas de 2017. Mas se eles acharem necessário, a gente pode disponibilizar quando foram feitos os pagamentos. Para que a gente não cometa essa falha, desde o começo, em todos os órgãos, nós da comissão resolvemos estar até 2017, porque achamos que 2018 estava em andamento e não era justo fazer qualquer colocação referente a 2018, porque tem até dezembro de 2018 para se ajustar a contabilidade, os valores recolhidos, e vai estar correto que está no mesmo exercício financeiro. Mas por isso nós baseamos até dezembro de 2017. Se tiver alguma documentação que possa nos ajudar, se quiser, nós podemos fazer até através de ofício. Sim, porque vocês especificariam, seria melhor. Aí eu vou fazer um ofício, já está colocado aqui o requerimento, no sentido de toda a documentação contábil que tiver lá em relação aos valores e recolhimentos das obrigações, seja servidor, seja patronal, de janeiro a dezembro de 2017, tanto da Prefeitura quanto do Fundo de Saúde e o Fundo de Ação de Assistência Social. Eu não sei se isso foi disponibilizado já para... Mas vieram para nós através do Limoprev.
Como a gente colocou aqui e houve umas diferenças, aí a gente está fazendo a solicitação para que possa confrontar os valores. Tudo bem. E nós não cometemos nenhum erro. De repente vocês mandaram, faltou alguma folha, faltou algum recolhimento. Entendi. E aí a gente vai dizer que vocês devem e lá na frente vai dizer que não devem. Exato. Então, para evitar isso no relatório que o relator Marcos Sérgio vai fazer, para que ele não evite cometer um erro de informação de números, nós vamos fazer o ofício e vamos pedir que só desse período, Prefeitura e o Fundo Municipal de Saúde e de Assistência Social, para que a gente possa confrontar os números e evitar cometer erros. Queremos agradecer a presença do secretário e dizer que a comissão está à disposição, que algum documento que haja necessário, que possa nos ajudar, pode mandar, e pedir 5 minutos, enquanto você faz as considerações finais, 5 minutos para terminar de fechar a ouvida, e vai conferir a ouvida, ver se tem alguma coisa a modificar. Não tem questão, está todas duas, tem 2 gravações, e não tem perigo de ninguém aumentar nem acrescentar, está sendo filmado, e deixar à vontade aí se quiser fazer as considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente a todos pela paciência. Eu acho que hoje foi um dia cheio, né, de muitas ouvidas. Eu espero ter esclarecido, deixado claro a posição da administração e da secretaria, no caso da Secretaria de Fazenda, em relação aos repasses por Limoprev, atestar a nossa preocupação e responsabilidade nesse repasse, principalmente do fundo hoje financeiro, porque hoje os repasses não são suficientes para pagamento da folha, da quantidade de inativos que nós temos hoje aposentados no município. Então a gente tem sempre uma preocupação, e isso tem impactado muito nas receitas do município, certo? A gente tem, de uma certa forma, tentado buscar outros meios de arrecadação, ver de onde a gente não está arrecadando, para lá, para cá, para a gente tentar equacionar essas contas. Mas a gente está à disposição, estou à disposição de todos os vereadores. Trabalho lá de 7 da manhã a 7 da noite. Acho que alguns que vão lá me veem lá o dia todo. Hoje eu vim muito rápido quando a Batalha falou. Hoje é o dia de repasse do FPM, então é um dia muito cheio. Mas eu estou à disposição, doutor. O que precisar, que alguma dúvida que ficar, alguém que quiser fazer algum requerimento em particular, pode ficar à vontade. E a gente está à disposição até para esclarecer alguma divergência de número. Eu confesso que eu fiquei surpreso com esse número que o senhor passou para mim aqui, mas eu acho que é bom a gente vá apurar isso para que o relator, o vereador e professor Marcos Sérgio, eles tenham clareza nos fatos para que possa fazer um relatório justo e não venha a prejudicar ninguém, porque eu acho que esse não é o intuito dessa CPI, e sim esclarecer o montante real do débito do município Procon Limoprev, e para que seja apurado, porque isso representa o futuro dos servidores do município, e com o futuro dos servidores não se brinca. É um negócio muito sério e a gente está à disposição. Eu agradeço a todos. Muito bem, meus amigos. Vocês acabaram de assistir, de ver mais uma ouvida aqui da CPI do Limoprev. Vamos passar material agora, o microfone para o repórter Gonçalves Filho, trazer mais informações para vocês. Agora nós estamos com o Júnior, que é o atual secretário de Finanças da Prefeitura de Limoeiro, e também veio aqui prestar seu depoimento nesta tarde de sexta-feira do Limoprev. O que é que você acha das perguntas, da sabatinada que deram em você, Júnior? As perguntas estavam dentro do esperado, a gente veio tentar esclarecer o máximo possível, que isso é importante, que sejam esclarecidos os fatos, os números, para que a CPI possa fazer um relatório justo para ambas as partes. Até onde está a sua responsabilidade hoje e desde o início do governo Joãozinho dentro de repasses por Limoprev?
A questão da minha responsabilidade, eu assumi a Secretaria de Fazenda, Antiga Finanças, no mês de setembro do ano passado, mas anteriormente eu tinha uma corresponsabilidade com o Secretário de Saúde nos repasses pelos servidores de lá. Que também foi chamado por isso aqui, né? Isso, eu acho que ele, Dr. Vitor Flávio, eu não sei se o Dr. Roberto Hamilton chegou a ser chamado. Dr. Vitor vai vir na próxima segunda, Gonçalves. E a gente sabe que a folha de pagamento, ela passa pela administração, mas na verdade os repasses, as somas, quem sabe é você, que é quem manda para o banco distribuir nas contas dos servidores. A questão de patronal e a questão do Limoprev, qual a diferença dessas verbas? Elas vêm de onde, Júnior? As verbas que pagam ao Fundo Municipal de Previdência, elas são oriundas na saúde de alguns programas específicos. No caso, a educação vem direto do Fundo de Desenvolvimento Básico da Educação, do Fundeb. Então, dependendo da secretaria, dependendo de qual serviço o servidor trabalha, a gente tira essas contribuições de lá, tanto a parte patronal como a parte servidor. Houve algum mês que vocês não conseguiram fazer esses pagamentos? A gente não conseguiu fazer dentro do prazo, alguns meses, mas hoje rigorosamente a gente tem feito. 2018 está fora dessa computação aqui da CPI, mas 2017 vocês conseguiram fechar as contas com os repasses feitos desses dois fundos previdenciários. Me parece que é um fundo financeiro e um fundo previdenciário. O fundo previdenciário não se mexe, né? E parece que o financeiro é quem consegue pagar os aposentados e pensionistas com o recolhimento de quem está na ativa, é isso? É isso. O fundo previdenciário são os concursados posterior a 2012, que esse lá o depósito é feito e fica sendo investido pela autonomia do Limoprev para posterior capitalização das aposentadorias futuras. Já o fundo previdenciário, que é o fundo que faz os pagamentos, no caso o fundo financeiro, perdão, que faz os pagamentos, esse além da gente colocar as contribuições correntes do mês em dia, a gente ainda faz um aporte financeiro para que eles completem a folha de pagamento. A folha de pagamento líquida de lá hoje gira em torno de 580 mil. A contribuição de todos os servidores e mesmo a parte patronal, que são os concursados anterior a 2012, dá 230. A gente tem feito um aporte de aproximadamente 250 mil mensal. Bom, existe um repasse do atual e do parcelamento, né? São dois repasses que a Prefeitura faz mensalmente para esses fundos. Não, na verdade, não, é uma espécie de parcelamento, a gente chama a título de aporte, porque nem a totalidade dele é parcelamento. Uma parte corresponde a dívidas anteriores que foram parceladas, mas uma parte é uma espécie de socorro financeiro mesmo, porque sem esse socorro da gestão, o Limoprev não consegue fechar a sua folha. Ok, obrigado, Júnior. Esse é o atual secretário de Finanças da Prefeitura de Limoeiro. Nós vamos nos aproximar aqui agora do presidente da CPI, né? Aproveitar aqui para conversar com o doutor Zé Higino. Beto, eu acho que dá só um tempinho que a gente está ao vivo. Tá ok, companheiro? Encerrado uma semana de ouvidas e de longas ouvidas, né? A gente percebe que essa sexta-feira também foi muito pegada, pouco tempo de almoço, a comissão aqui presente. Doutor Zé Higino, que análise se faz depois de, posso dizer, 2 semanas de ouvida, mas essa que foi mais intensa? É a demonstração que os trabalhos que foram traçados pela comissão está andando. Sabemos que ainda temos de uma semana ou até mais um pouco de ouvidas ainda. Segunda tem previsão, quarta, e temos algumas pessoas que foram citadas nas ouvidas que vamos intimá-las para que concretize essa parte de depoimentos, e vamos trabalhar, tentar até o dia 20, no máximo, concluir essa etapa de depoimento das pessoas que passaram nos órgãos que tem ligação com a Limoprev. Bom, a gente sabe que por aqui já passou um ex-gestor, que foi o ex-deputado federal Ricardo Teobaldo. Tem ainda Tiago Cavalcante e o atual gestor Joãozinho. Essas pessoas na próxima semana são ouvidas? Essas ouvidas encerram na próxima semana? Acreditamos que sim. Na próxima semana vamos trabalhar nesse sentido de encerrar as ouvidas que traçamos desde o começo, que dava 34 pessoas. Dessas 34, 2 não conseguimos chegar porque não moram em Limoeiro, mas vamos trabalhar para na próxima semana encaixar a ouvida dessas 2 pessoas que residem fora, e mais aí o pessoal do Conselho, do Limoprev, que alguns vão ser ouvidos ainda.
É que cada ouvida é uma incógnita, né? Surgem novos nomes citados, surgem às vezes novos números, depoimentos que não batem com os anteriores, mas me parece que pelo menos uns 70% do quebra-cabeça já está praticamente montado aqui. Está montado e também, por sua vez, nós além das ouvidas, nós achamos que a parte documental já estava terminada, mas as pessoas quando vêm aqui prestar depoimento, alguns surgem com a possibilidade de entregar mais documentação. E aumenta o trabalho de vocês, né? A comissão, mas esse é o nosso trabalho e estamos oficializando esses pedidos para que possa ser entregue e de uma forma que a gente complete as informações para que o relatório final saia mais próximo possível dos números reais, para que não podemos cometer erros, né, nem cometer até injustiças. Então essa a preocupação da comissão, de chegar mais próximo da documentação, das informações, para que o relatório final do que vai ser feito pelo vereador Marco Sérgio possa estar próximo à realidade. De tudo que se passou aqui, houve alguma coisa que lhe causou uma grande surpresa? Não, tudo já eu esperava de tudo que a gente estamos acompanhando. Até porque, primeiramente, a gente fez o trabalho da captação da documentação e esses documentos trouxeram um embasamento que a gente ia encontrar na realidade. Então, não teve muita diferença, não, só confirmações, algumas vezes discordância de alguns números, mas que eu tenho certeza que com o trabalho da assessoria contábil, o trabalho da assessoria jurídica, vamos chegar mais próximo possível da realidade. E a própria imprensa que vem dando um trabalho assim de transparência, levando as informações ao público, né? Temos que registrar isso, que isso tem dado credibilidade ao trabalho, e vocês que estão acompanhando sabem que estamos fazendo um trabalho independentemente de lado político, partidário ou cor política, vamos dizer assim. Nós estamos aqui fazendo um trabalho da CPI e buscar a realidade, porque as pessoas, especialmente os funcionários públicos, estão querendo isso, levantar os valores reais, fazer algumas sugestões para que possa ajudar a não acontecer o que vem acontecendo, né? E no sentido dos parcelamentos não serem cumpridos, entrar um parcelamento dentro do outro. Então, qual é as ferramentas que podem ser modificadas para que não aconteça mais esses fatos? Então, o trabalho da comissão é esse. Segunda-feira começa tudo de novo. Tem quantas ouvidas para segunda-feira? Deixa eu olhar aqui que nem sempre a gente tem tudo em mãos. Mas acredito que segunda-feira vai ter a previsão de 5 ouvidas, só que uma delas ainda não tenho conseguido contactar, então pode ser 4 em vez de 5. E na quarta vai ter 4 ouvidas também. E aí vai ficar alguns remanescentes para ver uma data para ouvir todos, e a questão dos nomes citados nas ouvidas, que também vamos tentar convocar através de ofício. Ok, obrigado, doutor. Então, encerrado mais uma semana de debates, mais uma semana de CPI. Está aqui o nosso Nelson Revoredo, digitando o homem, né, que está aí preparando toda a escrita dessa Limoprev. A gente abraça toda a comissão também e as pessoas que aqui estiveram e aquelas que estão nos assistindo já há 2 semanas. Segunda-feira, 8 da manhã, com Everton Cristiano e Júnior Silva, aqui estaremos para continuar ouvindo as pessoas que foram convocadas para assim montar esse quebra-cabeça das dúvidas que existe nas verbas enviadas da Prefeitura ao Fundo de Previdência da nossa cidade, ou seja, a Limoprev, o CPI da Limoprev. Um abraço a todos, boa tarde.